pergunta dela que ela falou, quando o médium, né, ele descobre que ele é médium através de várias sensações. Então alguém orienta ele a ir para uma casa espírita. Gelson, pode desligar. Ele vai para uma casa espírita, alguém... Se quiser desligar, pode. Para ir para uma reunião mediúnica. Uhum. Nós sabemos hoje que mesmo ele sentado, né, fora da mesa, ele não está doutrinando, ele é um médium ainda em treinamento, ou começando, ou vai começar. Então ele tem possibilidade, por não ter essa coisa, ele tem a coisa de dar passividade fora da mesa. E nós sabemos hoje que a casa, igual você falou, várias casas hoje, ela não aceita o médium chegar numa casa se ele não faz parte, por exemplo, do estudo. Se ele não fez isso, se ele fez aquilo, primeiro ele tem que entrar fazer o estudo, primeiro tem que entrar fazer uma atividade, né? Como se diz. Né? Tem casos, não, tem casos que o médico, aí tem aquela coisa da doutrina falar, que eu vejo falar mesmo, que na reunião mediúnica só pode ser 6. Tem casos que aceita 10, tem casos que aceita 8. Tem casos que tem mesa que junta até 2 mesas. Aí eu te pergunto, igual você está falando, né? A casa tem que receber aquela pessoa, né, que tem que dar a passividade, que está naquele processo de desenvolver a mediunidade. Nós temos que tomar muito cuidado, aí eu vou falar da vaidade, do orgulho, da prepotência. Se uma casa tem 12 médiuns, por que não fazer 2 equipes de 6? Com capacidade para atender essas pessoas sofredoras que aportam a casa, ao invés de tentar ficar inventando a roda. Porque para falar que você tem mediunidade e tem que estudar, tem um montão de gente que bate o olho e fala assim, ó, você tem que desenvolver sua mediunidade, né? Se lê mão, ganha dinheiro. Então, ao invés de você abrir uma reunião para instruir essas pessoas, com autoridade, com eficiência, com proficiência, que é algo que te profissionaliza naquilo que você faz, mesmo que você não receba salário. Porque a doutrina espírita não pode ser de improviso. E nós temos que trabalhar de improviso, já tem um montão de tempo já, faz um montão de coisa de improviso. E aí você vai ficando naquilo 5 anos. Sabe qual é o estudo que o médium faz para se manter numa reunião de estudo? Lê meia página do livro dos Espíritos, ou do livro dos médiuns, ou do Evangelho antes da reunião. E acredita fielmente que isso é estudo. Quando é que você faz um estudo dessa forma? Quando? Então, estudar é isso aqui que nós estamos fazendo, debatendo ideias. E não ter medo de mudar. Porque nós temos que acompanhar a evolução. Porque isso aqui, ó, foi escrito há quantos anos atrás? Se nós não tivermos a coragem de interpretar isso aqui no dia de hoje, podemos jogar isso aqui fora, porque não faz diferença na nossa vida, porque nós evoluímos. E essas histórias aqui são as mesmas, porque o cara que falou isso aqui, ele sabia de nós muito mais do que nós podemos imaginar. Então o que ele falou é da nossa interpretação. Então você tem que ler e interpretar sem medo. E se você errar, reconheça seu erro. Fala, gente, ó, tem que tomar cuidado com a interpretação, porque ela é particular. Senão a gente fica perdido. Fica à vontade. O que acontece? Quando é médium de visão, ele é interrompido de falar o que ele está vendo durante a mediunidade. A casa sabe o que está acontecendo. E o médium de visão é proibido de falar o que ele anda vendo na reunião de obsessão. Porque ele sabe que vai haver uma mudança na casa, que vão ser várias reuniões cortadas. Aquela casa tinha uma reunião por semana de subseção, cada reunião com 10 participantes. Ganhando bônus hora nas minhas custas. Aí você para de falar o médium para de falar o que está vendo. Aí o dirigente novo da casa, porque o antigo ou faleceu ou está doente, fechou um monte de reuniões. Ele fechou por despreparo. É Eliane, não é seu nome? Consegui ler, hein? Eliane, o que acontece? Bom, nós somos criaturas induzíveis. O que é isso? Eu falo que estou vendo, eu convenço um montão de gente aqui que eu estou vendo mesmo. É verdade isso ou é mentira? Por prevenção, geralmente a gente tem que falar com os médiuns. Por quê? Nós temos medo do que vai gerar aquilo que ele está falando.
Então, quando o médium fala assim, olha, eu estou vendo isso, se nós criássemos um outro mecanismo, por exemplo, você vai anotar aquilo que você está vendo, porque você não vai induzir ninguém a acreditar nas suas visões. Anota. Você está querendo falar, ao invés de você falar, você escreve. Ao final da reunião, nós vamos ler, para ver se a nossa reunião bate alguma coisa ou se é pura invencionice. Mas o grande problema é que nós entramos num sistema repetitivo que nós não temos coragem para mudar, e tem que ter coragem. Você mudar alguma coisa, padrão, por isso a danada da reforma íntima. Você mudar padrão na sua vida é complicadíssimo, principalmente a sua zona de conforto. Então, eu estou vendo uma imagem. Essa imagem é verídica? E aí? Para vocês a pergunta. Tá vendo? Então a gente tem que considerar isso tudo. Por quê? Porque se eu deixo ele narrar, ele pode contaminar o meu meio. E aí nós não podemos esquecer que as reuniões mediúnicas podem ser usadas por falanges para acabar com o trabalho, para desorganizar. Nós podemos entender, quem ainda não leu, eu aconselho. Aconteceu na casa espírita. Porque as falanges agem lá para destruir o trabalho. Só dirigente de casa espírita sabe o que é dirigir casa espírita. Com perdão da palavra, é um porre. Porre. A reunião tem substituído. As pessoas têm que entender isso. Pô, Gelson, a gente não consegue fazer essa mudança necessária. Até lugar para sentar o cara tem, gente. Imagina um trem desse. O cara tem lugar para sentar na reunião mediúnica. Fala. Olha lá. O senhor poderia repetir a pergunta? Porque a senhora na tarde não escutou, né? Quando a pessoa está com uma perturbação espiritual, a reunião mediúnica, não ele dentro da reunião mediúnica, mas tanto a reunião espiritual para ele, é insubstituível. Então, cria-se, né, uma situação que depois que o médium desencarnar, ele vai para onde? Vai ter que voltar para sentar na cadeira dele. Ah não, essa cadeira aí é do chefe, né? E doutrina espírita não tem chefe, tá lá, 5 anos. Cadê a garota que perguntou? Eu ia perguntar para ela se ela pelo menos mudou de lugar. Tem quanto tempo você de reunião mediúnica? Você conseguiu mudar de lugar lá na sua reunião já? Você já senta em outro lugar? Oh. Gente, não é brincadeira não, né? Nós vamos condicionando as pessoas, e depois ficamos perdidos. Sem contar aquele que desaparece da casa espírita, nós nem sabemos por onde ele anda. O evangelho, quando um deles lá some, o cara vai lá na casa dele encher o saco dele. Por que você foi embora, meu? Né? Por que você foi embora? Você está com algum problema? O espírita não, o cara está com problema, o problema é dele para lá, está pagando. Então, só volta na reunião mediúnica quando desencarna. E por misericórdia, porque senão nem assim volta. Pode. Mais 2 perguntas, o tempo está acabando, tá? Olha lá. Quem quiser elaborar essa pergunta, olha, deve ser uma mãe. Quando o filho não tem disciplina, não tem uma conduta, Quando o filho não tem disciplina, não tem uma conduta, ele é menor, não quer criar harmonicamente, o que fazer? Explique por gentileza. E a outra pergunta é, tem diferença evolutiva entre casas espíritas? Uma casa é mais evoluída que a outra? Essa já está respondida, não tá? Já. Tem diferença ou não tem? Claro que tem. Claro que tem. Nós temos diferença aqui? Claro que temos. Se desencarnar todo mundo aqui, nós vamos encontrar no plano espiritual? Podemos. Não sei em qual circunstância, mas podemos. Mas não quer dizer que como é que chama aquele ônibus lá? Como é que chama, Edson? Move, já passou por move. Nós estamos... Não vai parar o aeróbus aqui, vai levar todo mundo, não. Né? Aqui não é estação, não. Então, a pergunta do filho. O grande desafio de nós, pais, é perceber que o filho não é propriedade.
O filho é um empréstimo, é um acréscimo de responsabilidade. E aí, para não responder direto, eu pergunto o seguinte: todos nós somos filhos do mesmo pai? Somos ou não somos? Sim. Tem alguém aqui que tem dúvida que não é filho de Deus? Não. Você escolhe as mesmas coisas que eu escolho? Não. Você escolhe o que você bem entende. É isso? Foi o que seu pai quis para você? Não. Você põe a culpa no seu pai? Seu pai está ligando para os seus problemas? Seu pai, Deus, está ligando para o seu problema? Vocês acham que não tem mais nada para preocupar além do seu problema? Está preocupado com o seu? Não é muita pretensão da sua parte, não? Gente, senão a gente chega a Deus, sabe? Deus está sempre preocupado com o meu problema. O seu problema é seu, não é problema de Deus. Os amigos espirituais falam assim, olha, quanto mais você se aproximar da lei natural, mais distante você fica dos problemas. Quanto mais você se afastar das leis naturais, mais próximo você está dos problemas. Então, não nos educaram para sermos pais, nos educaram para sermos proprietários e arcarmos com as consequências da nossa propriedade. Por isso é que nós fazemos seguro de carro, porque a gente não quer perder o bem que tem. Se a gente pudesse, a gente fazia seguro de filho, para não perder esse trem, achando que isso é propriedade nossa. Isso é passageiro. Então, se o seu filho é indisciplinado, já é um espírito indisciplinado. O grande problema é que o pai não tem coragem para encarar o filho como o filho é e assume as culpas. Sabe qual que é o problema do seu filho? Você não educou direito. Aí você fica pensando assim, onde foi que eu falhei? Como se a falha fosse sua. E esse cara não tem responsabilidade nenhuma. Tem filho de 35 anos que põe a culpa no pai, porque o pai bebia e ele não trabalha, ora. Me ajuda aí. Então a gente tem que ter essa consciência. O filho é um empréstimo. Ele vai te dar um montão de encargo, um montão de responsabilidade. Mas esse cara, você tem uma influência na vida dele que é curta. Agora, nem sempre a gente consegue vencer essa influência com tranquilidade, com educação, com orientação. Esse cara é um espírito que está nessa labuta há 300 anos. Aí eu tenho que te perguntar, você conseguiu romper o laço da sua pirraça? Para as mulheres em especial. Você conseguiu? Com tranquilidade? Por quê? Nós acreditamos que a pirraça é dessa vida. A pirraça está seguindo a gente há 200 anos. Melhora devagarzinho. Também, né? Mas por que o homem provoca a pirraça na mulher? Por quê? Hã? Não, para ajudar ela no seu progresso. Gente, está escrito aqui no livro de capa preta, tá assim, olha, os escândalos são... Não sou eu que estou falando. Então por que vocês vão brigar com aquele que está fazendo você se escandalizar? Ai dele, ele vai prestar conta, mas não é para você. O problema é que nós estamos querendo que ele preste conta para nós. Então não, poxa. Meio imediato. Marido, esposa, irmão, filho, pai, mãe. Gente, isso é encargo. São os responsáveis por nos dar diretrizes. Não é colocar a gente nas costas e carregar. Você quer pôr seu filho nas costas e carregar, viver a vida dele por ele. Dependendo da idade, você fala com seu filho assim, filho, agora eu posso só te aconselhar. E se o conselho fosse bom, eu venderia. Então você pega se você quiser. Agora, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. Ninguém foge disso. Hoje você está ainda numa boa, curtindo a vida. Amanhã só Deus sabe. Fica à vontade. Está finalizando. Então, como nós deixamos aberto meia hora para as perguntas, eu vou finalizar com as perguntas, tá, pessoal? Porque já está no nosso horário. Faltam uns 2 minutos para acabar o horário. Pedir a gentileza para depois a gente fazer uma prece, agradecer esse primeiro momento. Tá? Acabei de ter uma manifestação mediúnica. Qual deveria ser o primeiro passo
a ser dado nas casas espíritas? Bom, durante alguns anos, nós fizemos um estudo de educação mediúnica. Eu entrei na casa espírita e fui convidado a dirigir uma reunião mediúnica. O que eu sabia de doutrina espírita? Absolutamente nada. Falei assim, olha, infelizmente, eu não tenho competência para dirigir reunião mediúnica. Eu posso fazer um estudo. E assim eu fiz. Me ingressei lá no Sheila, fazia lá o curso no sábado à tarde, na quarta-feira à noite, o que eu via lá, eu ministrava. E assim foram durante alguns anos. E eu tenho um amigo que eu falo que são aqueles espíritos batedores. Aqueles espíritos que só ficam querendo tumultuar, tudo quanto é jeito, né? Os arruaceiros. E ele ficava falando assim para mim, Augusto, mas e se um dia, numa reunião pública, alguém der uma manifestação? E eu falava para ele assim, olha, reunião pública não é o local para se dar manifestação. E eu tenho que acreditar naquilo que eu faço, naquilo que eu estudo. Eu acredito na doutrina espírita. E não sou eu que mando. Quem manda são os amigos espirituais. Eu sou instrumento. Então o ambiente aqui não é gerenciado por mim. É por nós e por eles. Se tiver a orientação, por que vocês estão etiquetados aí? É para alguém saber o nome? Para se conhecer, mas a princípio, se você der manifestação aqui numa reunião pública, eu vou chamar você pelo nome, eu sei o nome do Anselmo, vou falar assim, Anselmo, por favor, aqui não é o local adequado, aqui nós temos reunião mediúnica e você vai prestar essa manifestação num local devido. Aqui tem pessoas aqui que não sabem nada de espiritismo. E durante anos isso nunca aconteceu, nunca. Mérito meu? Não. Responsabilidade dos amigos espirituais que eu acredito. Pode acontecer. Segundo os estudiosos físicos, aonde é o local mais possível de encontrar elétrons? Aonde? No núcleo, não é assim? Segundo os amigos espirituais, aonde é o lugar mais provável de acontecer manifestação mediúnica? Depois da igreja evangélica. Primeiro lugar é lá. Mesmo. Nós ainda temos medo. Eles não. Mas, casa espírita. Aí, nós temos que ter equipes, porque não pode estar aqui só para me mostrar a placa de 5 minutos. Né? Não pode ter medo. E aí o grande problema. O caboclo pula de lá, todo mundo... Acabou a minha... Acabou o meu estudo, todo mundo fica com atenção lá. Então, muitas vezes, lembra a criança que faz pirraça? Qual que é a intenção dela? O espírito pulou lá, acabou. Claro. Claro, então a gente tem que ter isso. Sempre assim, gente, ó, se vocês não acabar e ficar com fome, o problema é seu. Você vai perguntar e você também vai. Olha lá, o problema é, vai lá. E quando acontece, geralmente, a maioria de nós apavora. Aí começa aquele, vou te mostrar, chegar perto e fazer assim. Isso não resolve a questão em si. Por que não existe, ou poderia existir um método para que todos nós dessemos a assistência devida a essa pessoa? Porque muitas pessoas elas começam a dar participação e as coisas são muito violentas às vezes. Josi, geralmente os nossos temas na casa espírita versam por temas filosóficos. E nós temos que versar em temas práticos, diários. Como é que eu lido com meu marido me enchendo o saco? Como é que eu lido com aquele bico da minha esposa quando eu chego lá? Principalmente quando eu atraso 5 minutos. Se bobear, eu vou fazer o quê? Um bico maior do que o dela. Porque eu vou ser induzido. Se bobear, você vai brigar com o seu marido. Então você tem que lidar com isso dia a dia. Então, certa feita eu numa casa, o cara caiu. Pau! No chão.
todo mundo... Falei, gente, por favor, ele pode estar passando mal, né? Então, vamos chamar o SAMU, porque ele caiu, bateu a cabeça no chão, o SAMU. Casa espírita tem que ter responsabilidade, não pode querer resolver tudo. Então, chama o SAMU para fazer o atendimento médico. Ele teve um ataque epiléptico. Aonde é um lugar mais provável? Casa espírita. Saiu sem tomar o remédio, ficou sem comer, influenciação espiritual, puf, cai. A gente tem que ter isso. Fala você. Não, o que acontece? Minha primeira experiência com a espiritualidade foi meio traumática. E na casa espírita eles me indicaram estudo. Só que no estudo teve um colega, teve uma manifestação. Eu fiquei com medo, eu fiquei sem voltar na casa espírita por um mês, mais ou menos. Porque eu não sabia o que tinha acontecido, eu era totalmente leiga. Então, por isso que eu ainda estou com dúvida se os estudos realmente deve ser o primeiro passo a ser dado, porque o primeiro curso que eu fui indicado foi o Comércio. E eu não tinha nenhuma outra orientação. É Nayara seu nome? Isso. Nayara. A princípio, para quem não conhece, reunião pública. E se você quer ir além, toda casa deveria ter o estudo sistematizado. O que é isso? Sequencial. Não é o ESD. Não. Sequencial. O ESD, geralmente, a gente colocou um currículo no ESD que é difícil cumprir. Mas os princípios básicos, todos aqui sabem que doutrina espírita tem princípio básico? Aquilo ali, ó, princípio básico. Por quê? Para você ter noção. E o ESD também deve ter, porque é a sequência. Porque a gente fica querendo mais. E onde eu vou procurar? Quando eu comecei doutrina espírita, eu falei para uma pessoa, eu queria estudar, né? Eu queria saber mais. Ela falou, vai estudar. Eu falei, mas aonde? Gente, isso não tem tanto tempo não, vocês podem dizer que eu sou novo, sou um cara novo. Vocês podem ver isso. E eu não sabia que existia casa espírita que estudava. Né? Eu tenho estudo agora 1h30, a gente estuda o livro dos médiuns da introdução. A gente estuda o evangelho da introdução. Então, o que eu falo lá nessa casa é que nos meus anos de experiência eu nunca peguei um estudo tão a fundo do que a gente está fazendo lá. Então é da introdução. E a gente lê e discute. Não é conteúdo. Nós não temos pressa. É igual, faça uma palestra dessa aqui e você sai pior do que entrou. Porque você vem cheio de perguntas e não faz. Então a gente tem que ter isso em mente. Então, o que a gente fala? A casa espírita tem que atender. Por exemplo, você veio por curiosidade. E a primeira experiência que você registrou. Porque a sua primeira experiência foi lá atrás, quando você via os amigos espirituais e não os identificava. Quando era criança. Todos nós passamos por isso. Só que as pessoas não acreditam. Então, na sua primeira possibilidade de interação, você... Opa, o que é isso? Não é com medo de espírito. Eu tenho medo de espírito? Tenho. Por quê? Vocês acreditam que eu vou ver anjo? Um dia. Mas por agora? Eu vou querer ver espírito então? Para quê? Quando tem acidente, não tem gente que corre para ver? Eu corro para o outro lado. Eu não gosto de ver. Então eu vou ver espírito avacalhado? Não quero não. Então eles sabem disso e me respeitam. Eles não fazem isso. Olha lá. Eu gostaria de saber se o pessoal quer reduzir o tempo de almoço, entendeu? Isso, agora acabou. Agora acabou. Se o palestrante também tiver disponibilidade... Agora viu, acabou comigo agora. Agora acabou a reunião, quer ver? Vão diminuir o horário do almoço. Não, é porque é discutível, né? Não, oi. As pessoas não podem perder a oportunidade de perguntar. Você ia perguntar para ela se ela conseguiu trocar de lugar, lembra? Olha lá, ó, ele guardou, viu? Eu fui no banheiro, ela não ouviu. 5 anos de reunião mediúnica, não é isso? Quantas vezes você trocou do lugar que você senta na mesa? Na mesma cadeira. Já sei que a resposta é nenhuma. Sou médium, viu? Te falei que eu sou médium. Gente, 5 anos que você vem e perpetua uma ação querendo mudar. Porque até o lugar fica marcado. Isso é o quê? Se não for misticismo, mudar o nome. Porque doutrina espírita não comporta misticismo. Se você não sentar aqui, você não vai dar uma passividade. A interlocução, né?
você colocar um médium ostensivo e um médium, não é assim? Fica à vontade. Porque as pessoas são muito arraigadas, tradicionais. Porque o dirigente, ele só senta naquela cadeira, se puser você sentar no meio, morre. A vida inteira ele sentou na cadeira, na cabeceira da mesa, você tá entendendo? Tira ele dali pra você. E somos nós. Não sai por nada. Somos nós. Podemos encerrar? Vocês irem almoçar? Então vamos encerrar. Pessoal, vamos agradecer esse primeiro momento. Agradeço a presença de todos. Pera aí que eu tenho que treinar minha prece aqui, ó. Né? Pera aí. Se vocês não acreditam, eu vou confessar. Eu vou virar anjo. Eu vou virar. Tá? Vai demorar, eu não estou com pressa. Então eu vou treinar a minha prece, porque para ser anjo tem que treinar. Então, ó, já sou casado, estou treinando. Tem que treinar a ser bom marido, não nasce bom marido, você tem que treinar. Já sou pai, tem que treinar a ser pai. Já fui filho, tem que treinar a ser bom filho. Sou irmão, é assim que a gente treina. Então eu vou ser anjo, agora eu vou treinar a minha prece. Pelo menos faz um bom esforço. Tem, claro. Podemos? Vai lá. Só um aviso antes da prece. O almoço vai ser servido à cozinha. Então, assim, vamos fazer uma fila. E essa. Né? E nós não temos uma mesa. Então, nós gostaríamos que vocês pudessem se acondicionar aqui mesmo, almoçar, fazer a gente conversa mesmo. Olha, tá preocupado com mesa para espírita comer. Olha. Vendo? Isso é bom. Agradecemos o primeiro momento. Pedimos ao palestrante ótimas palavras. Muito obrigado. Foi um bom estudo. Muito obrigado. Gostaríamos que participasse conosco até a tarde, mas não temos tempo para isso. E gostaríamos que o senhor pudesse fazer a prece. Ó, já me chamou de senhor. Tá ganhando bônus hora nas minhas costas, hein? Tá aproveitando. Trouxe 2 copos de água para mim, 2 ou 3? 2. Vamos lá? Senhor Jesus, unindo-nos em teu santo nome, nós queremos te agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, construindo um mundo melhor através de nossas vibrações. Gostaríamos, Senhor, de rogar a infinita misericórdia que vem do Pai para levar deste ambiente as boas energias aos nossos familiares. Aqueles que com o seu empenho, com a sua dedicação, com o seu esforço, nos mantêm firmes na caminhada. Aqueles, Senhor, que estão conosco no plano físico e aqueles que já passaram para o plano espiritual. Queremos te rogar, Senhor, as possibilidades dilatadas, das nossas possibilidades de manutenção, Senhor. Manutenção dos conhecimentos, manutenção das alegrias, manutenção, Senhor, das propostas renovadas que nos preenchem neste momento. Que tenhamos condições de nos mantermos firmes no ideal que nos leva, Senhor, ao caminho da felicidade. Entendendo, Senhor, que a felicidade é uma construção íntima, particular e diária. E por isso, mestre amigo, com os corações agradecidos, nós te rogamos. Sê conosco, mestre amigo. Ampara-nos, ilumina-nos. Dai-nos, Senhor, a coragem de te representar onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de oferecer para vocês uma salva de palmas. Vocês estão de parabéns. Não é para qualquer um ficar no sábado à disposição. Muito obrigado. Salva de palmas para vocês.